Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar, meus amados. Eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade nesta noite de estar aqui com os irmãos pela primeira vez nesta linda cidade e igreja de Suzano. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, é uma noite de missão e eu acredito que palavra de Deus aos nossos corações, ela sempre é bem-vinda. Eu havia estado pensando sobre o que falar-nos nesta noite. Já faz alguns dias que eu penso sobre isso. E eu quero ler com os irmãos, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, no livro de Salmo 126, ainda que eu estou gostando muito de tudo aquilo que termina com 7, mas hoje nós vamos naquele que termina com 6. Salmo 126, é um salmo de romaria. O que é um salmo de romaria? Os judeus, principalmente de sexo masculino, eles tinham a responsabilidade de 3 vezes ao ano irem a Jerusalém. E aquelas famílias que moravam no interior do país, dada a data da festa, eles se reuniam em famílias e subiam em direção a Jerusalém. E eles iam cantando os salmos. E este é um daqueles salmos que eles cantavam. Provavelmente este salmo fora escrito no período em que o povo estava no cativeiro da Babilônia. E a saudade, o desejo de voltar a adorar a Deus no templo permaneceu viva, porque o inimigo, ele pode tirar muitas coisas de nossas vidas, mas ele não consegue tirar a fé. Ele pode tirar a saúde, com permissão de Deus, ele pode tirar as coisas materiais, com permissão de Deus, mas a tua fé ele não toca, porque a tua fé está escondida na mão de Deus. Diz este Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este é um salmo abençoadíssimo para nós. Esta é uma palavra de Deus para mim e para você. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqueles que saem levando a preciosa semente, andando e chorando enquanto semeia, voltará, sem dúvida, trazendo os seus feixes. Meus queridos irmãos e amigos, nesta noite eu me vejo na responsabilidade de comunicar-lhes sobre missão. Eu estava no caminho, até comentando com o pastor João, sobre missão. E eu gostaria de dizer-lhes algumas coisas referente à missão. Nós vivemos missão. Sou missionário desde o ano de 1983. Estive, pela misericórdia de Deus, trabalhando entre os Chavantes, no estado do Mato Grosso, no ano de 83, e
recebi uma chamada específica de Deus no ano de 1986 para ir ao Amazonas. Estivemos trabalhando no Amazonas por um período de 8 anos e retornamos no ano de 1994 para a cidade de Limeira, da onde nós saímos para o Amazonas. No ano de 1996, nós fomos à Colômbia, naquele projeto de igrejas significativas para as capitais dos estados colombianos. E pela misericórdia do Senhor, nós abrimos 2 igrejas, uma na cidade de Honda, às margens do rio Magdalena, no estado do Tolima, e a outra na capital do Tolima, que é a cidade de Ibagué. Voltamos a Limeira no ano 2000, e no ano 2002, nós fomos como missionários à Argentina, onde ficamos por um período de 4 anos, na cidade de José Cepaz, uma cidade na Grande Buenos Aires. Retornamos no ano 2006, a convite do nosso ministério, para assumir a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rosana, ali em Primavera. Pastor Paulo Silva esteve conosco lá, comendo um peixe na beira do rio. Foi muito bom. E ali ficamos 7 anos, e então no ano 2000, final de 2014, nós fomos transferidos para a cidade de Lorena, onde ficamos 11 meses. E no ano de 2015, nós fomos transferidos para Araçatuba, onde estamos até o presente momento, esperando sempre na vontade de Deus. Meus queridos irmãos, esta é a história do nosso ministério. E eu fiquei muito feliz quando vi aqui vários jovens cantando e adorando a Deus. O meu coração se alegrou, porque aonde tem jovem tem missionários. Aonde tem jovens tem missionários. Eu me recordo, meus irmãos, que na cidade de Limeira, eu estava no ano de 1985, trabalhando numa empresa chamada Freios Vargas. E eu era inspetor de qualidade naquela empresa. E eu me recordo que um dia a nossa igreja programou com a juventude um retiro. Eu estava recém-casado. E naquele retiro, eu disse para minha esposa: olha, eu preciso ir, porque eu estou sentindo uma inquietação de Deus muito grande no meu coração. Parece que Deus quer falar algo comigo, e quem sabe seja neste retiro que Deus vai falar comigo. E ela então disse: tá bom, então vá. E eu fui para aquele retiro. Eu me recordo que naquela época, ali no Vargas, nós estávamos produzindo um sistema de freio para o Monza, porque o Monza era o sonho de quase todo brasileiro. Todo brasileiro queria ter um Monza, e ainda escreviam lá propriedade de Deus, né? Propriedade de Deus, era o Monza, era o desejo de todos. E nós estávamos fabricando uma grande quantidade de freios para o Monza. E eu cheguei para o meu encarregado, o Cláudio, e disse: Cláudio, olha, a minha igreja, onde eu congrego, eles vão estar fazendo um retiro durante o período do carnaval deste ano, e eu gostaria muito de ir. Ele disse: é impossível, Aparecido. Não tem como você ir, porque nós estamos defasado nas entregas do sistema de freio, você tem que ficar. Eu disse: mas eu vou orar, e quem sabe Deus pode mudar o seu coração. Ele deu um sorriso para mim, porque ele era ateu. Eu não sei se hoje ele é crente, porque eu nunca mais o encontrei. Ele era ateu, ele me deu um sorriso e disse: vai embora. Aí fui para trabalhar, e estou lá trabalhando, e de repente eu senti a presença do Espírito Santo ali na máquina onde eu estava trabalhando, e eu corri para o banheiro. E eu entrei no banheiro e só chorava, e eu não sabia, eu sentia que o Espírito Santo queria falar comigo, mas eu não sabia como. E quando foi no final da semana, daquela semana, eu voltei a falar com o Cláudio. Ele disse: tá bom, então você vai para esse retiro, mas você vai ter que trabalhar dobrado quando você voltar. Eu disse: não tem nenhum problema. E eu fui para o retiro. Eu fui com o propósito de fazer um jejum de 3 dias. E eu me recordo, meu querido irmão, que no final do primeiro dia, nós estávamos num lugar bem elevado, um lugar onde tinha uns aposentos, e uma montanha próximo da cidade de Piracicaba. E no final daquele dia, eu desci para um lado assim, onde ficava bem alto, e lá embaixo a gente via a cidade de Piracicaba, e as luzes começaram a acender. Era já o 2º dia de carnaval daquele ano,
E eu comecei a orar e dizer para Deus: Deus, nesta hora muitos jovens vão saírem de suas casas e eles vão se drogarem, vão se matarem. Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu gostaria tanto de fazer alguma coisa pela sua obra. E quando eu estava orando, eu senti como que alguém me desse um golpe muito forte nessa região, e eu caí de costa. Eu caí de costa, o meu coração ferveu como se fosse uma pedra de fogo dentro do peito, e eu comecei a me desesperar, porque naquele momento eu tive uma visão, e naquela visão, eu vi uma estrada grande, larga, e havia muitas pessoas que vinham caminhando por aquela estrada, e no final daquela estrada havia um abismo, e as pessoas chegavam, e ao chegar à beira do abismo, elas caíam uma após outra, como se estivessem jogadas por uma esteira. Eu vi uma senhora que vinha com uma criança no braço, e eu tentava avisar ela para ela não continuar, mas ela continuava caminhando, e ela caiu, e a criança gritava, e eu escutei o grito, e aquilo me partia a alma, e de repente eu ouvi uma voz, como voz de estampido, que disse no meu ouvido, dizendo: você vai, e deles a ele a minha palavra. Foi esta palavra que eu recebi de Deus. Meus queridos irmãos, eu fiquei do restante daquela noite até às 4 da madrugada, literalmente bêbado. Eu não conseguia ficar em pé, porque o poder de Deus era muito grande na minha vida. E foi uma experiência extraordinária. Quando terminou o retiro, que eu desci de lá, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa pela obra de Deus. Eu não sabia onde, eu não sabia como, mas eu sabia que tinha que fazer. E eu cheguei em casa, quando a minha esposa olhou para mim com os olhos brilhando, ela disse: Deus falou com você. Eu disse: falou, eu não sei o que vai acontecer, mas Ele falou comigo. Começou a passar os meses, e a minha esposa, que já estava grávida da nossa primeira filha, a Karen Cristina, e chegou o período dela ter a Karen. E na cidade de Cosmópolis, era o pastor Antônio Peixoto, que era o pastor ali, a congregação pertencia ao campo de Limeira. E na cidade de Cosmópolis, foram fazer a festa dos jovens. E aquela equipe dos Gideões missionários de Camboriú vieram para estar naquela festividade. Naquela época, aquela equipe dos Gideões viajava por muitas partes. E o irmão Lázaro, uma das pessoas que me havia conduzido à fé, disse: irmão Aparecido, você sempre vive falando de obra de Deus. Olha, os Gideões vai estar em Cosmópolis, por que você não vai lá? Eu disse: o que eu vou fazer lá? Disse: vai lá ouvir a palavra, é um momento lindo de Deus. E eu fui para lá, um domingo de manhã. Eu cheguei no domingo de manhã, ouvi, foi uma bênção. O presbítero Amauri Colares, que hoje é pastor da igreja de Navegantes em Santa Catarina, ministrou na parte da manhã, e na parte da tarde era o presbítero César Furtado, que faleceu e foi levado ao Senhor. E na parte da tarde, quando ele terminou de ministrar, ele fez um apelo, disse: aqueles que têm um desejo pela obra de Deus, vem aqui à frente, que eu vou orar por você. E eu estava lá entre aquela multidão, era um galpão, e eu estava lá entre a multidão, quando de repente eu disse para Deus: bom Deus, se o Senhor tem alguma coisa comigo, o Senhor vai falar, é aqui mesmo. Eu fechei a boca, descortinou diante de mim a visão que eu havia tido no retiro toda, e eu fiquei desesperado, e de repente ouvi uma voz que dizia lá da plataforma: pega esse rapaz para mim, pega esse rapaz para mim. Vieram 2 diáconos, um agarrou por um braço, outro pelo outro, e me levaram lá em cima. Eu não conhecia o pastor Cisino, ele nunca tinha me visto. Ele disse: irmãos, eu não sei quem é esse rapaz, eu não sei quem é este moço, mas o Espírito de Deus falou comigo que eu preciso mandar ele para o campo missionário, e ele vai para o Amazonas. Eu não sabia quem era esse. Eu estava com a minha esposa agora, de dieta na casa da minha sogra, que havia passado por uma cesárea, que estava se convalescendo, e eu estava agora sendo orientado por Deus que eu iria para o Amazonas. Eu disse: meu Deus, e agora como vai ser isso? Terminou aquilo e eu venho para casa. E quando eu chego em Limeira, eu vou direto para a casa da sogra, e quando eu entro no quarto onde a minha esposa estava acamada, ela estava com o rosto virado para a parede. Quando ela percebeu que eu estava entrando, ela virou chorando e disse: nós vamos embora.
Eu disse, como assim? Sim, nós vamos embora. Eram umas 4 da tarde, quando um personagem de branco entrou aqui no quarto, me pegou pela mão e me levou num lugar aonde as casas são de palha, as paredes são de coqueiro, aonde não há asfalto, só há rio. Eu disse, Deus me falou que nós vamos para o Amazonas. Eu cheguei na segunda-feira no Varga, pisando duro, e chamei o Cláudio e disse, Cláudio, acerta o meu que eu já estou indo. Ele disse, você é doido? A sua esposa acabou de ter criança? Eu disse, eu estou doido por Jesus. Estou louquinho por Ele. Para onde você pensa que vai? Eu disse, eu estou indo para o Amazonas. Deus falou comigo. Vocês são doidos, esse negócio de Deus falou. Deus não existe. Eu falei, não existe para você, mas para mim, Ele é vivo e anda dentro de mim. Saí do emprego. No dia 22 de agosto do ano de 1986, eu estava chegando em Camboriú. Ficamos um mês em Camboriú. No final daquele mês, nós fomos enviados para o Amazonas. Chegamos no dia 23 de setembro do ano de 1986. Pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos nos recebeu. Eu, minha esposa e a minha filhinha de 3 meses. Chegamos em Manaus, um calor tremendo. E nós fomos ficar hospedados num lugar onde havia sido um hospício. A igreja tinha comprado aquilo e nós fomos para lá. Fomos os primeiros hóspedes daquele lugar. E ficamos esperando. Ficamos então no final do ano de 86. O pastor disse, você vai para Barcelos, vai ajudar o irmão Aurindo que está lá, e quando chegar no final do ano, no mês de dezembro, você vem para Manaus, que nós vamos mandar você para um campo para começar trabalho. Você diz que tem chamada missionária, e quem tem chamada missionária aqui tem que abrir igreja. Eu disse, tá bom, pastor. Fomos para Barcelos, ficamos lá até dezembro. Dezembro eu vim para Manaus. Cheguei em Manaus, na convenção o pastor Alcebiades me chamou com a diretoria da convenção e disse, irmão Aparecido, você vai para o Badajoz. Eu disse, tá bom, pastor. Aonde fica? Ele disse, você vai pelo rio Solimões até a cidade de Codajás para lá, você vai viajar um pouco mais e vai entrar no rio Badajoz e no lago do Badajoz. O pastor Mauro sabe aonde é esse lugar, e ele vai te conduzir. Eu disse, muito bem. Encontrei o pastor Jorge Mauro, e falei com ele, ele disse, não, você vai abrir trabalho, lá não tem nada. Lá só tem 17 famílias e um lago. Eu disse, maravilha, é para lá que eu vou. E fomos para este Badajoz. Me recorda o dia que o irmão Jorge Aragão foi deixar a gente no barquinho. Nos deixou debaixo de 2 árvores de jambeiro e disse, irmão Aparecido, manda notícias. E virou o barquinho e foi embora. E lá ficou eu, minha esposa e a Karen. Eu atei uma rede nas 2 árvores de jambo. A minha esposa colocou a Karen. E eu disse, espera aí que eu vou dar uma volta no povoado, para ver se eu consigo algum lugar para a gente ficar. E dei uma volta e não consegui falar com ninguém. As pessoas quando me via, corria. Quando eu voltei, a minha esposa já tinha sido premiada pelas mutucas, meruim, mucuim. Isso não é língua estranha não. São os animais lá mesmo. E ela se coçava, e a Karen se coçava, e eu disse para ela, não consegui nada. Ela disse, mas Deus vai abrir uma porta. E nisso o sol já estava começando a se pôr. Eu disse, vamos orar, porque no campo missionário ou você ora ou morre. Oração é questão de sobrevivência. Se você pensa que você vai ao campo missionário para fazer turismo, você está equivocado. Missionário vai ao campo missionário para trabalhar, para enfrentar na frente da linha de batalha. E se você não orar, com oração já é difícil, sem oração é impossível. Mas quando você ora, as portas se abrem e as coisas acontecem.
Oramos debaixo daquele jambeiro, eu disse, espera que eu vou dar mais uma volta. E saí, e de longe vi um senhor sorrindo, quando me viu ele deu aquele sorriso, eu sorri para ele também, e fomos chegando, ele disse, boa tarde, ele disse, meu nome é Anísio, eu disse, o meu é Aparecido, ele disse, eu estou indo agora para Codajás, porque eu vim só para ver a minha casa que eu tenho aqui para vender, e eu estou indo embora. Eu disse, olha, eu estou chegando, preciso de uma casa, e eu compro a casa. Ele disse, eu te vendo a casa, eu disse, só não tem dinheiro. Missionário não tem dinheiro. Lembra que aqueles paralíticos da porta do templo pediu esmola para Pedro e João e eles não tinham? Missionário é do mesmo jeito. Eu nunca vi fé produzir dinheiro, mas eu vi fé. Eu nunca vi dinheiro produzir fé, mas eu já vi fé produzir dinheiro. E oramos com a Francisca, compramos aquela casa sem dinheiro, um irmão em Limeira mandou o dinheiro, a gente pagou a casa, era uma casa de madeira, de 2 pavimentos, nós morávamos em cima e fazíamos o culto embaixo. 6 meses naquele lugar, e nenhuma bendita alma para Jesus. Eu orava saltando, pulando, gritando, do jeito que você possa imaginar, de costa, andando para trás, tudo aquilo que eu tinha aprendido no Instituto Bíblico eu estava colocando em prática e não funcionava. Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. E eu me lembro, meus irmãos, que nós fomos fazer uma viagem para fazer um ar livre, na casa de um irmão, 4 horas de viagem. Quando a gente voltou, os cupins tinham encontrado as nossas coisas, comeram todas as nossas roupas, os livros que eu tinha levado. Eu tenho um livro hoje em casa que eles são comidos do cupim lá do Badajoz. E tudo que a gente tinha com 4 meses se acabou. Lá não é como aqui em Suzano, que é uma benção, um mercado em cada esquina. Lá para fazer uma compra eu tinha que viajar 38 horas. Saía do Badajoz e ia a Codajás para fazer uma compra. E hoje, com a tecnologia, é uma facilidade. Naquela época, vocês se lembram do cheque da compensação? Eu colocava um cheque do Banco do Bradesco, no Banco BEA, Banco do Estado do Amazonas, era 8 dias úteis para compensar. Eu vinha de carona, fazia a compra, esperava uma carona para voltar. E até uma carona para aparecer naquele lugar, você tinha que orar. E começamos a orar, e eu disse, Francisca, vamos orar para que apareça um barco para a gente poder ir para Codajás. E começamos a orar. E vai orando, orando, quando foi lá para umas 3 da madrugada, escutamos aquele barulho longe. Pou, 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 pou. Lá vem a bênção. 6 da manhã ele encostou e eu desci lá na beira do lago e falei com o senhor José Bananeiro. Ele vivia de comprar bananas na beira do lago. Eu disse, eu preciso descer para Codajás, porque eu preciso fazer uma compra, juntamente com a minha esposa. Eu preciso tomar uma Coca-Cola, pelo amor de Deus. 6 meses sem tomar uma Coca-Cola. Ninguém merece uma coisa dessa. Mas depois eu aprendi que Coca-Cola é um remédio mortífero, é veneno puro. E tem uns crentes que dizem, tomarás Coca-Cola mortífera e não lhe fará danos algum. Ele olhou para mim e disse, rapaz, para você ir, se você se arriscar aí em cima dos cachos de banana, tem lugar, mas para a mulher não tem. Eu voltei e disse para minha esposa, desmancha as malinhas, que nós não vamos viajar, não tem lugar no barco. Ela disse, não, vai você, eu fico aqui. Eu disse, como assim? Eu fico. Você que não é casado, meu irmão, e você tem chamada missionária, segura essa, tá? Escolha bem uma mulher de Deus para você casar. Porque a mulher, ela é um fator preponderante no sucesso do seu ministério. Não vai procurar qualquer baranga por aí não, meu jovem. Eu sempre digo lá em Araçatuba isso, menino, você fica olhando para aquelas meninas. A menina que vai no banheiro 3 vezes durante o culto, não casa com ela não. Ele disse, mas por quê, pastor? Ela tem incontinência urinária. Você vai gastar muito na farmácia com ela. E quando é menina, eu falo para as meninas, olha para aquele rapaz, se na hora de ir no banheiro ele chama 3, 4 meninos para ir com ele, casa com ele não. Você já viu um macho chamar outro para ir no banheiro? Está me estranhando? Então, meu irmão, você quando for casar,
recebe essa com todo carinho. Ore a Deus. Deus tem uma mulher de Deus para você. E ela disse: vai, eu vou ficar. Eu disse: como assim? Não tem como, você não pode ficar. Não, aí não tem arroz, não tem feijão, não tem açúcar, não tem mais nada. Não vai, eu fico com a Karen. Eu disse: tá bom, eu vou. Subi em cima daqueles cachos de banana e ela ficou na beira do lago, dando com a mão e com a Karen no braço, grávida do nosso segundo filho, o Elionai, e dando com a mão para mim, dizendo: vai e volta logo. Eu disse: meu Deus do céu. Eu comecei a chorar e disse: meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Que irresponsabilidade é essa minha? E disse: levei 45 dias para retornar. Aqui é uma bênção, né? No Zap você manda. Lá, meu irmão, é Rádio Cipó. Lá é Rádio Cipó. Lá não tem nada, irmão. Lá não tem nada, não tem como comunicar. Lá o pessoal está lendo o jornal de 1980 ainda, no dia de hoje. É um lugar distante, não tinha água, não tinha luz, e a minha esposa ficou lá. Mas eu nunca vi Deus abandonar aqueles que Ele chama. Deus é Deus. Se você pode levantar uma mão bem alta assim e dizer: o meu Deus é Deus. Ele é Deus. Naquele dia que eu desci, meus queridos, para Codajás, para fazer a bendita compra, lá fala fazer o mercado, a minha esposa ficou em casa, e eu levei 45 dias, até que eu consegui uma passagem, e eu vinha no barco, eu vinha desesperado, coração na mão, meu Deus, morreu, um jacaré comeu, uma sucuri engoliu, alguma coisa terrível aconteceu. E quando o barco entrou no lançante do estirão para chegar no lago, quando chegava um barco naquele lugar, era como se estivesse chegando uma personalidade. Todos desciam para ver o que estava acontecendo. E ela é um pouquinho baixinha, e eu tentava ver ela, e cadê ela? E de repente pude divisá-la. Estava mais bonita do que quando eu deixei. Quando eu desci com aquelas caixas de coisa, ela olhou para mim e disse: eu preciso falar com você. Me deu um abraço e disse: vamos lá para casa. E quando entramos em casa, coloquei as coisas, sentei na rede, ela começou a contar e dizer: aquele dia que você desceu, eu fiquei apenas com 2 colheres de leite e uma de açúcar para fazer a mamada da Karen. Antes de dar mamadeira para ela, eu fui orar e disse: Senhor, o meu marido desceu para fazer uma compra, eu fiquei sozinha com a minha filha, aqui nós não temos amigo, aqui nós não temos parente, aqui não tem nem como comunicar-se, mas eu vou dar essa mamadeira para minha filha, amanhã ela vai pedir de novo e eu não vou ter para dar, nós viemos para fazer a tua obra, eu fiquei, Senhor, e se eu morrer aqui, a vergonha vai ser tua, porque os teus inimigos vão dizer que o Senhor não teve poder suficiente para cuidar da esposa de um missionário como a sua filha aqui no Amazonas. Essas são algumas orações que missionário faz. Deu a mamada para a Karen e foi dormir. No outro dia de manhã, 6 da manhã, alguém bateu lá na porta. Nunca, em 6 meses, ninguém nunca tinha batido na porta de casa. Ela abriu a janela lá em cima e tinha uma senhora com as 2 mãos para trás. Ela desceu a escadaria e abriu a porta e disse: bom dia. A senhora meio assustada disse: bom dia. Ela disse: pois não, no que eu posso te ajudar? Ela disse: não, eu sou a esposa do senhor Riso. O senhor Riso era um madeireiro que morava lá naquele povoado. Ela disse: eu estava na minha rede, quando uma voz gritou na minha cabeça: vai lá na casa do pastor. Vai lá na casa do pastor. Ela disse: eu sei que a senhora não precisa de nada, e antes de vocês chegarem aqui, o padre veio e falou para a gente não conversar com vocês, porque o marido da senhora come criança. E eu fiquei gordinho, não foi de comer criança não, viu, irmão? Aí eu descobri porque ninguém queria conversar com a gente.
Ela disse, mas esta voz foi tão forte na minha cabeça, e eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, mas na hora que eu estava saindo, eu pensei, vou levar um presente para ela. Trouxe essa lata de leite mococa e esse quilo de açúcar. Eu sei que a senhora não precisa. Minha esposa pulou no pescoço dela, falando em língua. Ela disse, o que é isso? Ela disse, é bênção. Eu orei ontem, Deus já mandou hoje. Quando foi às 8 da manhã, o menininho por nome de Franklin chegou e disse, Dona Francisca, ô Dona Francisca. Minha esposa abriu a porta e disse, eu trouxe esses peixes que minha mãe mandou. E trouxe também esse pacote de farinha que a minha mãe mandou. O diabo, ele pode impedir até o dia que Deus quer. Mas Deus marcou e disse, daqui você não passa. Aleluia. Até o dia que ele atrapalha, foi o dia que Deus marcou. Porque quando Deus disse parou, parou. Abre a porta, deixa o meu servo passar. Pode ser que o diabo tenha impedido você de conquistar alguma coisa, mas é até hoje. Agora levante essa mão, por favor, em nome de Jesus. Hoje a porta se abre. A minha esposa disse, você chegou, nós vamos ter culto. Porque eu já tenho uma congregação. Eu falei, eu era o impedimento. O nosso salão de culto, que era a parte de parte da casa, a gente iluminava de velas. A gente não queria iluminar com lamparina, porque depois ficava com o nariz como escapamento de fenemê, né? Então a gente iluminava de velas. Iluminamos o salão e começou a chegar as crianças. Esse Frank trazendo os irmãozinhos sujinhos, peladinhos, e olhava para mim, pastor, já vai começar a missa? Eu disse, daqui a pouquinho, mas já pode entrar. E foram entrando aquela meninada, e foram sentando ali. Chegou um senhor por nome de Sebastião, ele estava com aquela camiseta. Lembra daquele tempo que os políticos davam camiseta? Ah, lá os políticos eram igual daqui. Dava aquelas camisetas, sabe aquelas camisetas? Ah, aquela camiseta. Você tomava uma chuva, a costa virava para frente, né? Torcia. Ou então dava aquela encolhida, metade da barriga de fora. E o senhor Sebastião tinha ganhado uma camiseta daquela, do Gilberto Mestrinho. Olha, isso no tempo que andar para frente foi descoberto. Ele chegou, olhou para mim e disse, pastor, eu não tenho calça, a única coisa que eu tenho é um toco de bermuda todo esfarrapado, com aquela camiseta toda furada. Eu posso entrar na missa assim? Pode, meu filho. Chegou a esposa dele, bem mal vestida, com vergonha, disse, pastor, eu não tenho, eu queria tanto assistir a missa. Entra! E começamos a missa. A minha esposa ensinou um corinho, sabe aquele corinho, Sou um Soldadinho de Jesus? Ela ensinou esse corinho para as crianças e eles começaram a cantar. E no meio do cântico, o mais grandinho, o Frank, levantou as duas mãos aos céus e dizia, Senhor Jesus, obrigado por ter mandado o pastor para mostrar o caminho do céu para a gente. Aquelas crianças sem sandálias nos pés, toda mal vestida, e eu comecei a pensar na igreja de Limeira, quantos crentes vaidosos, que dizem, eu não vou na igreja hoje, porque domingo passado eu fui com esse vestido e não tenho um novo para pôr, eu não tenho um sapato novo para pôr, e lá naqueles Amazonas, no Paraná, Igarapé, Lago, lugar aonde não tem nada, as pessoas estão lá com os pés no chão, toco de bermuda, camiseta rasgada, levantando a mão e adorando a Deus. Por quê? Porque eles têm necessidade de salvação.
Aleluia. E quando eu vi aquela cena, eu comecei a chorar. E eu comecei a pensar no dia do arrebatamento, quando a trombeta soar, que daqui de Suzano milhares e milhares de crentes serão levados, mas lá do meio daquela selva, no lugar aonde a única música que se ouve é a Sapolândia e nada mais, lá do meio daquela selva, amazonenses que nunca calçaram um sapato, que nunca calçaram um chinelo, eles também serão arrebatados, para cantar no lindo coral, com o povo de Deus, com você, meu irmão. Passou uma senhora por lá e disse: pastor, fiquei sabendo que o senhor tira umas missas fortes. Eu vim aqui para ver se dá para o senhor tirar uma missa dessa lá na minha casa. Eu disse: onde o senhor mora? Lá no Capatará. O Capatará é 6 horas de viagem de barco. O nosso barquinho, que era uma velocidade descomunal, até o Barrichello ganhava dele. Marquei com a minha esposa e para lá nós fomos. Chegamos naquele lugar, depois de 6 horas e meia de viagem. A senhora olhou para mim: pastor, nós estamos despreparados, a gente não tem nada para dar para o senhor. Eu disse: não, fica tranquila, Apareci de Souza, poderoso caçador na presença do senhor. Olha a minha espingarda aí, calibre 12. Entrei para dentro do mato com o irmão Manuel e disse: vamos matar um animal e vamos fazer uma festa, vamos fazer um almoço daqueles. E entramos para dentro da mata e andamos 2 horas e nada. 2 horas e meia encontramos um bando de guariba, o capelão cantando. O irmão Manuel disse: o que o senhor acha? Eu disse: eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Vamos continuar, vamos ver se a gente mata um viado, um cateto. E nada. 4 horas de viagem mato adentro e nada. Falei: vamos voltar. Os amigos macacos estão lá. E voltamos. E lá estava ele. Caprichei na pontaria, derrubei um capelão daquele. E é tão bom, que era época de fruta e ele estava gordinho. E quando ele cai, da altura, 30 metros de altura que ele cai, a barriga parte, fica aquela banha amarelinha. E leva aquele indivíduo, leva essa coisa. Quando chegamos com aquele animal, a senhora disse: pastor, mas que mão abençoada é essa? Esse é o melhor. E lá não tira o couro não, lá pela que nem porco. Esquenta a água, pela o indivíduo, e depois ele fica branquinho, se parece uma criança. Cortou aquele negócio, jogou na panela para cozinhar, e o tempero lá é bom, é água e sal, e nada mais. Cozinhou aquilo, e eu fui lá para o barco e comecei a orar: Deus, converte o meu estômago, Deus tem misericórdia de mim. Quando ela disse: está pronto, eu fui lá. Aí eles fazem aquele caldeirão grande, se chama caldeirada, coloca no centro da casa, e todo mundo senta em volta com um prato com farinha, cada um vai tirando um pedaço. Eu disse: deixa eu orar primeiro. Fiz uma oração, um olho aberto, outro fechado, cabeça do bicho bem em cima do cozido ali, olhando. Falei: Jesus, tem misericórdia da minha alma. Ela disse: pastor, o pedaço melhor é esse daqui. Pegou uma mãozinha dele e colocou no meu prato. E eu comecei a roer aquele negócio lá, aquela mãozinha. Depois eu roí um bracinho, uma costelinha. E eu só vi quando ela gritou: come, meninos, porque o pastor vai acabar. Foi a primeira vez que eu comi macaco. Ô trem bom, irmãos. Coisa boa demais. Quando chegou a tarde, começou a chegar as pessoas. Pessoas que tinham remado 4 horas de remo para estar na missa forte. Outro chegava com as roupas amarradas na cabeça, porque vinha muita gente na canoa, e ia cantando, se a canoa não virar. Então amarrava a roupa na cabeça para não molhar. E chegavam: é aqui, é aqui. Armaram tudo,
não tinha luz. Irmãos, eu aprendi a ler a Bíblia sem luz. Aonde eu não sabia que tinha alguma palavra, eu colocava por minha conta e risco. Eu tenho alguma dívida com Jesus lá, é questão de acréscimo. Fizemos o culto, na hora do apelo, 9 pessoas para Jesus. O pai dessa senhora estava com uma infecção, e na hora da oração ele começou a colocar toda aquela infecção para fora, foi curado. A bênção de Deus no Capatará ficou. Do Capatará nós fomos para Três Bocas, das Três Bocas nós fomos para uma comunidade chamada São Francisco. Na comunidade de São Francisco, um velhinho teve um sonho, que chegava um homem que tinha um livrão na mão, e do livrão saía raios de felicidade. E nós fomos fazer uma missa forte lá. Fomos lá na comunidade de São Francisco fazer uma missa. Vai vir um senhor fazer uma missa forte, ele já está chegando. E quando chegamos no nosso barquinho, ele ficou olhando na beira, assim, quando ele viu eu saindo com a Bíblia, ele disse, ele chegou! E saiu correndo. Daqui a pouco veio toda a comunidade atrás dele. Ah lá, não falei para vocês que ele tinha um livrão? Ah lá o livrão na mão dele, era a Bíblia. Ele disse, está vendo, daquele lá é que sai raios de felicidade que eu falei para vocês. Naquela noite, meus irmãos, a comunidade em peso se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Quem leva a preciosa semente, andando e chorando, volta sem dúvida trazendo os seus feixes. No final de 87 eu venho para a convenção. Pastor Alcebiades disse, Aparecido, tenho ouvido as notícias mais extraordinárias lá do Badajoz. Eu falei, mas quem te revelou? Porque só por revelação. Não tem face inútil. Não tem. Só se for por revelação. Ele disse, não, eu fiquei sabendo. Mas eu tenho um outro lugar para você. Eu disse, pastor, eu sou missionário, eu estou aqui, na mão de Deus e na mão de vocês. O que o senhor decidir, está decidido. Ele disse, você vai para o Estirão do Equador. O nome é bonito. Ele encheu a boca e soltou. Falei, que maravilha. Onde fica? Ele disse, nem sei. Ele disse, procura o pastor Antônio por aí, que faz 3 meses que ele veio corrido de lá. Ele vai dizer para você aonde é. Eu vou saindo do gabinete, encontro o pastor Antônio, ele olhou para mim, eu disse, senhor é o pastor Antônio? Sou. Disse, olha, o pastor Alcebiades disse que é para mim para o Estirão do Equador. Ele deu 2 passos para trás. Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. Eu disse, não, aonde é que fica? Ele disse, é fácil, você pega um barco aqui em Manaus, viaja 8 dias e 8 noites até Tabatinga, depois você pega outro barco, viaja mais 4 dias e 4 noites pelo rio Javari, lá onde o vento faz a curva, é o Estirão do Equador. Aí já era eu, a Francisca, a Karen e o Elionai. Elionai é amazonense. Hoje ele tem 31 anos, mora na cidade de Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina. E nós fomos para esse Estirão do Equador. Eu fiquei 5 anos lá. 5 anos. Morava naquela época no Estirão do Equador 482 pessoas. Havia um pelotão do exército que estava cuidando da fronteira para os macacos do Peru não passar para cá e os macacos brasileiros não passar para lá, porque lá não acontece nada. Sabe um lugar onde não acontece nada? É lá. 5 anos. Deus fez milagres grandíssimos lá. Eu me lembro, meus irmãos, a igreja que me entregaram tinha 5 crentes. 2 deles eram viciados em cachaça e 3 estavam esperando só dizer uma notícia. Não vai vir mais pastor para eles venderem uma caixa amplificada que tinha lá para dividir o dinheiro entre eles. E eu fui receber aquela igreja, uma igreja de madeira, os cupim tinham comida até a altura de janela, e ela estava meio inclinadona assim para cair. Uma coisinha pequena, 2 gordos, um tinha que ficar para lá de fora e esperar o outro cultuar, porque não dava para ficar 2 juntos lá dentro, tão pequeno que era.
Um calor, meu irmão, mas um calor terrível. E Mucuim, você não sabe o que é isso. Mucuim e Meruim. Aquilo fazia nuvem atrás da gente. As pernas das mulheres parecem couro de costa de sapo, de tanto que é picada daquele animal. Oh, coisa terrível. E ali nós ficamos 5 anos. Eu me lembro que no terceiro mês que eu estava lá, eu reuni os irmãos e disse: irmãos, Deus falou comigo. Eles disseram: pastor, será que Deus falou mesmo? Porque eu acho que Deus vai falar com o pessoal lá em São Paulo, para aquela região lá, que ele não vai falar não dá nem tempo de chegar, que os Mucuim pegam ele pelo caminho. Deus falou comigo, meus irmãos. Deus falou para a gente construir uma igreja aqui. A nossa casinha está caindo. O subtenente Edson passou por mim e disse: pastor, a igreja de vocês vai cair em cima de vocês e o culpado vai ser o senhor, viu? Falei: estou sabendo. Aí o irmão Francisco Batista disse: pastor, Jesus não vai voltar? Disse: vai. Falta muito? Não. Então, a gente entra no mato com machado, com facão, a gente corta uns pau, faz uma melhoria nessa daqui, para esperar Jesus voltar. Essa daqui aguenta. Eu disse: não, irmãos, Deus falou comigo para a gente construir uma igreja de tijolo aqui. Ele olhou para mim e disse: duvido. Pastor, não tem tijolo. Primeiro, lá não tem pedra, não tem tijolo. Um saco de cimento precisava viajar 12 dias e 12 noites de balsa. Se Manaus custava 5, quando chegasse lá ia custar 15. A nossa igreja não tinha dinheiro. Dinheiro na nossa igreja era que nem perna de cobra. Na hora da oferta era uma banda de capivara, uma paca, um jabuti, uma tartaruga, uma dúzia de ovo de iaçá, um tambaqui, uma manta de pirarucu, uma manta de jacaré. Era a oferta da igreja. Dinheiro mesmo, eu colocava 10 no bolso, passava o mês todinho e não conseguia gastar aquele dinheiro. Não é porque não queria, porque não tinha no que gastar. Aí ele disse: ah, pastor, eu duvido. Eu disse: eu também, mas Deus falou. Deus não é limitado pela nossa fé e nem pela nossa descrença. Deus é Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Para Ele não há impossível. Aí o irmão Alonso disse: não, para ajudar nós estamos aqui, pastor. O senhor vai fazer como? Não, nós vamos sentar esse tijolo na amarração. Deixa comigo, pastor, porque todo o cipó que precisar para amarrar esse tijolo, eu trago. Era o servente pedreiro meu. Nada, ninguém conhecia nada. Não, nós vamos ajudar, pastor, então nós vamos abrir o alicerce. Aí fomos lá, como podia, e o irmão Francisco Batista me perguntou: pastor, que medida? 8 de largura, 16 de comprimento. Ele disse: mas por que tão grande? Eu disse: porque cabe todo mundo do povoado dentro. Se você faz uma igreja, você tem que pensar que todo mundo vai caber lá dentro. Abrimos os alicerces, passou o soldado Farney e disse: seu Alonso, por que vocês estão abrindo essas valas aí? É para não entrar água para dentro da igrejinha de vocês quando chove? Ele disse: não, o pastor disse que vai construir uma igreja de tijolo. Ele disse: ah, eu duvido. Eu também já disse para ele que não dá certo, que não tem. Mas esse homem é teimoso. Abrimos os alicerces. Lá de casa eu ficava olhando aqueles alicerces bonitos. Nunca umas valas foi tão bonita. Eu disse: meu Deus, segura tudo quanto é chuva que tem aí, porque se chover, entope tudo esse negócio. Tive uma ideia: vou descer
a Tabatinga, vou falar com o pastor Aderaldo, vou pedir uma oferta na igreja dele, eu compro pelo menos um saco de cimento, faço uma base aqui, tampo, já dá um ânimo em todo mundo. Entrei no meu rabeta. Rabeta é um motor pequenininho assim, com um rabo grande, aquilo viaja numa velocidade, Jesus de Nazaré. Quantas vezes eu estou descendo com aquele rabeta rio abaixo, e uma tartaruga está passando do meu lado, de verdade. Cheguei em Atalé do Norte, onde estava o pastor Lucas Timóteo. Falei, pastor Lucas, eu estou num projeto grande. Comecei a construção de uma igreja de tijolo lá no estirão do Equador. Ele disse, está em que altura? Eu disse, já abri as valas. Ele disse, maravilha. Ele disse, o senhor vai pregar essa noite aqui para nós? Eu disse, eu prego, mas eu quero uma oferta. Ele disse, vamos tirar uma oferta. No final ele falou, e eu contei a história entusiasmado, porque se você tem um projeto e você não tem entusiasmo, morre então primeiro. Todos os projetos, eles foram erguidos à custa de entusiasmo. Se não há entusiasmo, morre o projeto. Se não há entusiasmo, morre o dono do projeto. Ele falou, eu falei, aí disse, vamos tirar uma oferta para o estirão do Equador. Passaram a salva. Do jeito que ela foi, ela voltou. 2 moedas e um botão. Pastor, foi isso aqui que entrou. Entrei no meu rabeta e estou descendo para Tabatinga, tinha mais 4 horas de viagem. De repente, ao meu lado, um motor de popa. E alguém gritou, o pastor lá do estirão do Equador está aqui nessa canoa? Eu disse, sou eu. Ele disse, o prefeito Comercino falou para o senhor entrar aqui, que ele quer falar com o senhor. Eu disse, tá bom. Mas depois você me traz de volta? Não, a canoinha pode começar a voltar lá para a Atalaia. Beleza, entrei naquela barca, Comercino estava na beira do porto. Quando eu vou saindo do motor de popa, ele diz, pastor, o senhor está lá no estirão com esse projeto tão grande e não fala nada com a gente. Foi um crente lá da igreja do pastor Lucas que falou lá na prefeitura desse projeto seu, a gente quer ajudar em alguma coisa. O que o senhor precisa? Eu disse, alicerce, parede, ferro e telhado. E se puder também uma pintura de azul e branco. Ele disse, não, eu não posso dar tudo isso. Mas ele disse, olha, esses dias atrás a Polícia Federal apreendeu um carregamento de cimento. Ele disse, cimento? Entrou lá de Iquitos, do Peru, aqui pela fronteira, e a polícia apreendeu. E esse cimento, para não estragar, foi distribuído com as prefeituras de Benjamin Constant, São Paulo de Olivência, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, e aqui para nós tocou 300 sacos. Eu disse, maravilha. Se eu te der 100 sacos desse, o senhor fica contente? Ah, meu irmão. Eu dei um pulo no pescoço dele, falando em mistério. Que é isso, pastor? Eu disse, é benção, meu amigo. Eu já tinha 100 sacos de cimento. Fui para Tabatinga, cheguei em Tabatinga, falei com o pastor Aderaldo, preguei no culto de jovem, falei com aquele entusiasmo todo. O Aderaldo não me deu nem um tostão. E quando terminou o culto, todo mundo indo embora, eu vou descendo a escadaria do púlpito e tinha um rapaz, por nome de Elvésio. Nunca mais vi esse rapaz, lá do Pará. E quando eu vou descendo, ele disse, pastor, o senhor é o pastor do estirão do Equador? Eu disse, sou. Disse, meu nome é Elvésio, eu sou paraense, e sou filho de uma mulher que é lavadora de roupa, e eu consegui me formar em odontologia, e a minha promessa a Deus foi, que se eu enganjasse como odontólogo do exército, o meu primeiro pagamento eu ia dar para a obra de Deus. E sabe quem estava lá para receber? Euzinho. Eu. Quando você tem o projeto, Deus tem o recurso. Então não desanime, ainda que o seu projeto seja apenas umas valas abertas, porque Deus é Deus para poder mandar o que está faltando. Comprei ferro,
comprei mais cimento, comprei 2.000 lajota, e o irmão José Rodrigues, dono do barco Monte Carmelo, disse: pastor, eu vou levar para o senhor tudo isso lá. E nós fomos para lá. Quando o motor chegou lá, eu chamei o irmão Francisco: vem cá, porque como o senhor é incrédulo, não sabe quanto pesa um saco de cimento, o senhor vai saber agora, ajuda aqui. Começamos. Irmão, ano passado ou ano retrasado? Ano passado eu estive lá. A igreja que a gente construiu tem até arame farpado nas paredes. Cano d'água lá nas paredes, aqueles canos de metal, estão lá. E eu cheguei, quando olhei, a igreja tem ar-condicionado. Eu disse: meu Deus. Levantamos aquela igreja. E ali, quando nós saímos, nós tínhamos mais de 95 pessoas congregando. Eles fizeram uma festa lá dos 29 anos da igreja, e eu fui lá. A esposa do pastor me ligou: pastor, a gente quer tanto que o senhor venha aqui. Já começamos a matar anta, matar porco, para poder juntar o dinheiro para pagar a sua passagem. Nós queremos que o senhor e a sua esposa venham aqui. E nós fomos lá. Eu chorei que nem um menino, ao saber que aquilo foi tudo Deus que fez. Do quarto para o quinto ano, ali no estilão do Equador, eu tinha na casa pastoral um quartinho que eu tinha separado como o quartinho da oração. E ali eu estava sempre orando. E numa manhã o meu menino, o Elionai, que na época tinha de 4 para 5 anos, entrou lá e me puxou pela cama e disse: papai, eu quero falar com o senhor. Eu disse: meu filho, papai está orando. Quando o papai terminar de orar, ele vai te atender. Terminei de orar e vou sair, o menino está ali na porta. Eu disse: então, meu filho, o que você quer? Ele disse: papai, hoje eu acordei com uma saudade de comer pão. Eu disse: meu filho, em casa a gente comia pão só em ocasião muito especial, porque eu esperava juntar de 4, 3 meses de dinheiro no banco para poder descer a Tabatinga. Eu tinha que viajar 4 dias e 4 noites para fazer uma compra. E todas as vezes que eu viajava, de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, eu comprava um saco de pão. E quando eu chegava de viagem, era uma bênção, porque todos aqueles crentes desviados vinham para o culto. E crente é uma bênção, irmão. Terminou o culto, eles vão para a casa do pastor. E eu nunca vi gente para ter tanto testemunho para contar. Meia-noite eles estão contando testemunho. E um pão aqui, outro pão ali, e a gente só viu o saco de pão descer. Porque crente é uma bênção, irmão, mas come uma barbaridade. E se tiver Coca-Cola, então é pior. E não era época de ir a Tabatinga para fazer compra. E quando não tinha pão, acabava rápido, a minha esposa então fritava banana, umas bananas compridas assim. Cortava aquele trem lá em rodas, fritava aquele trem, e aquilo era um café de muitas estrelas. Um café daquele ali, meu amigo, você tomava um café preto com aquelas bananas, meia hora depois parece que você engoliu um tijolo. 1 hora depois você estava que nem um dragão, soltando fogo pela boca. Uma azia miserável. Esse era o café da manhã. Eu disse: meu filho, a sua mãe já fritou as bananas, já passou o café, vai tomar café com bananas fritas. Ele disse: não, pai, eu não aguento aquelas bananas. E começou a chorar. Eu disse: meu filho, e agora? Pera, eu vou ver se eu consigo um pão para você. Desci lá no pelotão, falei com o sargento Santana, que era o tesoureiro da nossa igreja. Disse: Santana, eu vim aqui buscar com você um pão. Ele olhou para mim, disse: como assim, pastor? Disse: meu filho acordou hoje com saudade de comer pão, eu vim aqui buscar um pão. Ele deu 2 passos para trás e disse: dura coisa me pediste. Não tem pão, pastor. Eu disse: mas de repente algum que o rato roubou, esconde. Nem rato tem, pastor. Eu voltei para casa e o menino está na porta. E os irmãos que têm filho pequeno sabem, quando eles querem uma coisa, ou eles ganham. Mas que ganham. Quando ele me olhou e disse: pai, o senhor trouxe o pão? Eu disse: não, meu filho, não tem pão.
E começou aquele sapateado pentecostal. Eu quero comer pão, eu quero comer pão, eu quero comer pão. E começou a chorar. E eu vendo ele chorar, eu comecei a chorar também. Eu disse: meu filho, você acredita que Deus pode mandar um pão para você? Ele disse: eu acredito. Eu disse: então vamos lá para o quarto. Entramos lá dentro do quarto, eu dobrei o joelho do lado de cada cama, ele dobrou o joelho do outro lado e começou a olhar para mim com os olhos grandes, pensando: o pão vai aparecer aqui. Eu disse: pode orar pedindo pão. E ele fez aquela oração de criança da escola dominical: Papai do céu, o meu papai fala na igreja que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já pegou Deus pela palavra, né? Hoje eu acordei com saudade de comer um pão. Manda um pão para mim, papai do céu. Manda um pão para mim. E disse amém. Eu disse: já? Ele disse: já. E disse: então vai tomar café com bananas fritas. E eu pensei: Deus vai transformar as bananas em sabor de pão, alguma coisa dessa, né? Diz que a tua vitória tem sabor de mel, a banana do meu filho podia ter sabor de pão, já quebrava o galho. E nós vamos saindo, eu vou saindo em direção da porta da cozinha, ele vai saindo em direção da porta da sala. Eu disse: garoto, onde é que você vai? Ele disse: eu vou sentar lá na porta e vou esperar o pão que o papai do céu vai mandar. Eu não tinha tanta fé que nem ele, passei pela cozinha, pão, não tinha, bananas fritas com café. Desci para o fundo do quintal, eu estava lixando umas madeiras para fazer os bancos da igreja. Já tinha me esquecido da vida ali, intertido, trabalhando. E de repente escutei uns gritos na cozinha. Disse: meu Deus, alguém se acidentou lá. Será que foi a Francisca? Será que foi a Karen? O Elionai, o menino queria um pão. E eu vim correndo, e quando eu cheguei na porta da cozinha, ele estava com um pão na mão, como se fosse um troféu. Eu disse: ele mandou, pai! Ele mandou, pai! Eu disse: meu filho, o que é isso? Disse: não, pai, eu sentei lá e olhava para cima e disse: Jesus, o meu pão. Olhava para baixo e dizia: Jesus, o meu pão. Apareceu um soldado, o pai perguntou: ei garoto, você quer esse pão? Eu disse para ele: só estou esperando, porque eu já pedi para o papai do céu. Eu saí procurando esse soldado e ninguém deu notícia dele. Aí eu lendo na Bíblia que um anjo desceu e fez um pão para Elias. Eu disse: é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Ele ainda é Deus. E se ele pode mandar a solução para o meu filho lá no Amazonas, levante a tua mão agora. Ele pode mandar uma solução em direção à sua família. Xarabacamanabashori andaramanai. Inderevia kabashuri kamanamashai. Carabashori andarai. Então, se você, meu querido, tem um chamado missionário, não tenha medo, porque Deus cuida de você. Deus cuida daqueles que Ele chama. Ficamos 5 anos no estirão do Equador. Quando eu vim numa convenção em Manaus, agora já é o pastor Samuel Câmara. Ele disse para mim: caboclo, você vem para Manaus para trabalhar conosco. Eu disse: não, pastor, o meu chamado é para estar no meio da mata. É para estar falando com aquelas pessoas que, quem sabe, terão a última oportunidade de ouvir o Evangelho. Ele disse: então você vai para Foz do Jutaí. E em Foz do Jutaí, a minha esposa ficou com câncer em uma das mamas. Eu me lembro, irmãos, cheguei no dia 3 de janeiro do ano de 1993. Eu tinha 50 crentes presos na delegacia da cidade. Porque o prefeito tinha apoiado um candidato, a igreja tinha apoiado um candidato a prefeito e o pastor tinha apoiado outro candidato. E o candidato que o pastor estava apoiando ganhou.
E os crentes ficaram revoltados, queimaram a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Crente é bicho de outro mundo. Não é desse não. Crente é dos céus. E quando eu cheguei, 50 irmãozinhos engaiolados. A nossa igreja numa situação terrível. De madeira, construída com aquelas madeiras finas. Aquilo, irmão, quando os crentes começavam a dar um glória mais alto, aquelas madeiras bailavam como se fosse Miriam dançando juntamente com as irmãzinhas à beira do Mar Vermelho. Mas Deus nos abençoou tanto ali. A minha esposa ficou com um câncer em uma das mamas. E o médico me chamou, o que atendia lá, disse: pastor, o senhor tem que descer para Manaus, para o Hospital do Câncer, porque a sua esposa está com um tumor cancerígeno em uma das mamas. Chegou o final do ano, eu desci para a convenção. E quando chegou na convenção, eu contei. E a minha esposa passou por uma junta médica. E ficou marcado para uma segunda junta médica no outro dia. Na manhã, um pastor por nome de Noé, da Inglaterra, estava pregando na nossa convenção. E eu pedi para ele orar. E ele orou pela gente. No outro dia de manhã, minha esposa ia passar pela essa junta médica. E então ela está lá, quando chega a junta médica, e o líder daquela junta médica da equipe era o Senhor Jesus. Um médico por nome de Jesus. Ele entrou na sala e disse: onde está a senhora Francisca? Ela disse: sou eu. Ele disse: é a senhora que está com um tumor em uma das mamas? Ela disse: é. Ele veio, disse: mas aonde está o tumor? Ele está aí. Não, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não tem absolutamente nada. Quando eu cheguei em casa, ela foi me mostrar e não havia nada. Este é o Deus dos missionários. Quantas almas, quantas almas, quantas almas. Várias, centenas, naquele estado do Amazonas. Deus me deu o privilégio de voltar ao Amazonas, lá nesse estirão do Equador, o ano passado. Eu chorei como uma criança, porque o quartinho onde eu orava ainda estava lá. O pastor fez uma casa nova, mas deixou parte da casa antiga, da casa pastoral, e o quartinho onde eu orava estava lá. E eu entrei, eu disse: será que ele ainda está aqui? E a presença dele era tão grande ali. Ele anda com os missionários, ele trabalha com os missionários, ele ajuda os missionários, porque ele é o Deus dos missionários. Aleluia, oh aleluia. Nós voltamos em 94 para o estado de São Paulo, e em 96 nós fomos para a Colômbia, e fomos começar uma igreja na cidade de Ibagué, uma cidade com 700 mil habitantes. Eu aluguei um salão no centro da cidade, um salão com 1.400 metros quadrados, comprei 500 cadeiras plásticas, comprei todo o som da igreja, e os crentes da igreja era eu, Francisca, Karen e Elionai, para começar a igreja. Eu precisava anunciar o começo da igreja. Aluguei o salão por $3.000 mês, e não tinha todos os recursos, e eu comecei a procurar uma emissora de rádio para poder anunciar o começo da igreja. E eu me lembro, meus irmãos, que eu já tinha batido na porta de 8 emissoras, e nenhuma delas nos deu espaço para poder fazer uma programação. Estava eu com o senhor Alberto Buitrago, e nós íamos passando em frente de Caracol Rádios. Caracol Rádios é o mesmo sistema de Globo de rádio e televisão no Brasil, é lá na Colômbia. E quando eu vou passando, eu disse: olha, eu já bati em tantas portas, vamos bater mais aqui, Alberto, quem sabe a bênção está aqui. E então bati naquela porta, uma senhorita me atendeu. Eu disse: eu quero falar com o administrador da emissora. Ela chamou o senhor Guillermo, e o senhor Guillermo veio e disse: o que o senhor deseja? Eu desejo um espaço na emissora para poder anunciar o que nós vamos começar como um trabalho aqui. Ele disse: o que é que você vai fazer?
que empresa é essa? Eu disse, é a maior do mundo. Ele perguntou para mim, está em quantos países? Eu disse, está em 154 países. Ele já cresceu o olho. Ele disse, qual é o produto que você vai apresentar? Eu disse, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, você é doido? Nós não abrimos espaço para isso. Nunca abrimos e nunca vamos abrir. Eu saí triste com o Alberto. Eu disse, mas fica com o meu número de telefone. De repente um dia vocês mudam a política da emissora e fica com o meu número de telefone. Ele virou as costas, entreguei para a secretária e saí. E fui para casa. Cheguei em casa e reuni com a Francisca e os meninos no quarto e começamos a orar. Oramos. Levantamos da oração, ela fez a janta, a gente jantou. Fomos dormir no outro dia, 8 da manhã, o telefone tocou. Era a secretária. É da casa do senhor Souza? Sim. Aqui é da Caracol Rádios. Estou ligando porque o diretor, o senhor Guilhermo, precisa falar com ele imediatamente. A minha esposa dizia de Caracol, diga que eu já estou indo. Vesti a roupa, tomei um trago de café e para lá. Cheguei, ele estava me esperando. Senhor Aparecido, que bruxaria é essa? Eu falei, que é isso, senhor? Não, o senhor fez alguma bruxaria para mim? A noite todinha uma voz dizendo, abre um espaço para ele. Abre um espaço para ele. Abre um espaço para ele. Que bruxaria é essa? Eu não consegui dormir a noite toda. Eu disse, não, isso não é bruxaria não, isso é bênção. Mas o senhor me mandou chamar. Tá, eu te chamei. Essa voz não para de me inquietar. Eu disse, e o que o senhor tem para me dizer? Ele disse, não, eu vou abrir um espaço para você. Eu falei, tá vendo? Nós temos um programa chamado Despertador com Sabor, do Marcelo Assati. Começa às 4 da manhã e vai até às 10 da manhã. Eu vou abrir um espaço para o senhor dentro desse programa. Tá bom. Eu vou te dar 3 minutos. Falei, 3 minutos? Ele disse, é. Eu disse, tá bom. Quem não tinha nada já tem 3 minutos. É melhor 3 na mão. Aí eu disse, quanto? Ele disse, $1.800. Eu disse, está fechado. Ele disse, vamos assinar o contrato. Eu disse, mas pagamento só daqui 30 dias. Fechamos o contrato. E aqui coloquei uma palavrinha pequena chamada palavra de fé. Terminava de sair aqueles 3 minutos de palavra de fé, o telefone de casa disparava de chamada. Aonde é que vai ser isso? Que negócio é esse? Que é isso? Cruzada de fé e esperança? O que é isso? Aonde vai ser? E fomos dando endereço. Inauguramos. No dia da nossa inauguração nós tínhamos 239 pessoas. 38 pessoas aceitou Jesus naquela noite. Quando venceu o contrato de 30 dias, eu apareci lá e disse, seu Guilherme, eu vim aqui, não vai dar mais para a gente continuar fazendo o programa. Ele disse, como assim, senhor Aparecido? As pessoas têm ligado aqui e perguntaram para mim, por que eu não fiz isso antes? Falei, não vai dar. Primeiro porque é muito pouco tempo. E segundo porque é muito caro. Ele disse, e se eu fizer um novo negócio com o senhor? Eu disse, que negócio? Ele disse, eu te dou 45 minutos. Falei, maravilha. E que mais? Ele disse, eu te dou por 800 mil pesos. Falei, maravilha. E que mais? Ele disse, a sua reunião lá, que dia é a reunião mais forte? Eu disse, domingo às 10 da manhã. Ele disse, eu transmito ao vivo. Eu disse, está fechado. E nós, irmão, com o nosso programa, o nosso culto, né? Às 10 da manhã, ao vivo por Caracol Rádios. E todos ficavam assustados, pastor, como é que você conseguiu? Eu disse, nem eu fui, foi Deus. É Ele que faz. Ele é o Senhor. Eu vou parar, meu irmão. Fiquem em pé, por favor. Prometo a vocês que em outra ocasião, se Deus permitir, eu volto aqui para falar para vocês de Colômbia. E volto aqui para falar com vocês sobre Argentina. Mas feche os seus olhos. Eu não sei qual é a sua necessidade.
Mas esta é a tua noite. É o teu momento agora com Deus. O que é de tão difícil para você? O que é que parece ser impossível para a tua vida? Quem sabe muitos até têm dito que para você já não tem mais jeito, que dessa situação você não sai, que este problema não tem solução. Quem sabe você está dizendo, este casamento não dura mais, este filho é problema. Esta é a tua noite, este é o teu momento. O mesmo Deus dos missionários está aqui nesta noite, e Ele vai entrar com providência na tua vida, no teu lar, na tua família. De repente é uma enfermidade que você já foi diagnosticado e disseram a você que não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Não há nada impossível para o teu Deus. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e se de repente você pode colocar a mão aonde está enfermo, ou levantar uma mão aos céus, haverá da parte de Deus uma palavra em direção à tua vida nesta noite. E aquilo que parece difícil, parece impossível, parece não ter mais jeito, hoje vai ser dominado pelo poder do Senhor e arrancado pelo poder do Senhor. O que é difícil para você? O que é impossível para você? Você que está desempregado e que precisa de uma porta de emprego, hoje é a tua oportunidade, é o teu momento. A porta vai abrir. As pessoas têm batido numa porta e outra e não têm aberto para ela, mas para você vai abrir. Assim diz o Senhor, para você vai abrir, para você vai abrir. Levanta a tua mão aos céus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus, o teu Filho santo, bendito e amado, é que nesta hora, diante da tua presença e na tua casa, temos aqui testificado daquilo que temos vivido contigo. E se não tivéssemos vivido tudo isso contigo, teríamos menos fé para falar aquilo que estamos falando. Mas por sabedor que somos, que Tu és Deus, e que em Ti há todo o poder, Tu és aquele que ordena com a Tua voz e todas as coisas acontecem. O Senhor é aquele que determina e as coisas vêm à sua existência. Tu és Deus, e aqui há o Teu povo, muitas mãos levantadas, necessitadas, problemas os mais difíceis para nós, problemas até impossível para nós, enfermidades terríveis, diagnosticadas, ó Senhor, problema familiar, problemas, Senhor, com a família, com os filhos, com o esposo e esposa, ó Deus, problemas com familiares distantes, ou familiares próximos, meu Deus, meu Pai, problema na saúde, Pai, crise financeira, desemprego, escassez, dificuldade, aperto, perseguição, tribulação, sofrimento, angústia e lágrimas, ó meu Senhor, nesta hora, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, entra agora com a tua mão poderosa, e aonde há uma necessidade, seja impactada agora esta necessidade com a tua presença, com o teu poder e com a tua graça, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Curas a enfermidade agora. Você que está enfermo, recebe agora, aonde você está, a cura divina. Todo problema, toda luta, toda dificuldade, seja agora destruído pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe nesta noite. Levanta bem alta a tua mão. Você tem uma necessidade. Levanta bem alta a tua mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe agora para a tua vida esta bênção. Em nome do Senhor. Diga comigo amém. Diga de novo amém. Diga, Senhor, eu recebo esta bênção para a minha vida. Obrigado, Jesus.